Mensagem, né, do Spurgeon, muito interessante. Ele fala, até anotei uma pergunta que ele faz, né, qual é a razão que há tanta pregação e pouca prática, né? E ele coloca o título dessa mensagem, deixa eu ver se o título é Por que conheço tanto e não consigo mudar? Né, o título dessa mensagem do Spurgeon, por que conheço tanto e não consigo mudar? Aí ele fala sobre essa questão que às vezes as pessoas elas leem muito a palavra de Deus, mas armazenam conhecimento, mas elas não praticam a palavra de Deus. Então a importância, ele fala que é melhor você meditar 1 hora do que você ler por muitas e muitas e muitas e muitas horas, porque a finalidade da meditação é você praticar. E a finalidade da meditação também é trazer amor, trazer paixão pela palavra de Deus. Então é interessante quando você estiver lendo, e às vezes nós temos que concluir um tempo que nós marcamos para poder ler a Bíblia, né? Então, vou ler a Bíblia no ano, ler a Bíblia 2 vezes no ano. Então nós temos essa pegada de leitura da palavra, né? Mas vale a pena você pegar pequenas porções, nem que seja um versículo, nem que seja meio versículo, nem que seja uma palavra, e gastar um tempo analisando, porque isso vai fervendo o seu coração, isso vai te impulsionando a andar com Deus, vai fazendo com que você conserte a sua vida, vai fazendo com que você aprimore a sua vida, né? Vai aprimorando. Então a meditação é diferente de você fazer uma leitura. Então quando você lê, muitas vezes você vai, a leitura e às vezes até o estudo, vai armazenando conhecimento, né? Mas quando você começa a focar e praticar, focar e meditar na palavra de Deus, isso vai te levar a lugares que você nem imaginou. Estava gastando um tempo ontem em cima de Provérbios, né? O provérbio de ontem, né? Sobre alguns assuntos ali, gastei um tempasso, praticamente quase o devocional todo, só analisando alguns textos, uma parte principalmente ali do versículo 9 em diante, né? E fiquei analisando essas coisas ali. Então essa importância da meditação. E esse livro aqui, lá no final ele fala sobre essa questão da oração, e ele fala sobre essa questão da leitura da palavra de Deus, porque um dado momento da vida dele, ele começou a dar mais ênfase à leitura de livros. E é interessante que ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou bem assim, às vezes você pega um comentário e você lê aquele comentário relacionado a algum versículo da Bíblia, ou uma porção da Bíblia, e você até acha interessante, até começa a crer naquilo ali, mas você pode ler um outro comentário e mudar sua opinião. Mas quando você lê a Bíblia, começa a meditar, começa a focar, é difícil você mudar sua opinião se você for firme, né? Se você analisar, falar assim, não, essa aqui é a verdade. Mas comentário, dependendo do ponto de vista doutrinário e teológico, é diferente. E o Spurgeon mesmo, quando você vai ouvindo as mensagens dele, ele é um calvinista. Então você ouve uma mensagem dele, eu não sou calvinista, né? Ele é calvinista. Então você pega, quando você vai olhando as mensagens dele, teve mensagem que eu falei bem assim, eu não creio dessa forma, né? Então, fazer o quê? Aí se eu não sou uma pessoa firme, então vamos dizer que ele é a pessoa que faz o comentário. Eu ia ceder para esse ponto agora? Então essa importância de você interpretar a palavra pela palavra, de você gastar tempo, mas não é lendo. Lendo também nós devemos gastar tempo, muito tempo lendo. Mas é você meditar, pega porções da palavra de Deus e começa a gastar tempo com aquilo ali. Joga para lá, joga para cá. Meditar tem um sentido de murmurar no bom sentido, né? Ou usa-se é como se você já viu como não sei se você já leu alguma coisa sobre a mastigação do boi, né? O boi, quando ele come o capim, ele não pega e engole aquele capim de vez, aquela coisa que ele joga na boca de vez, não. Ele vai várias vezes, é como se ele ruminasse aquilo e jogasse de volta e fica trabalhando, para depois descer para o seu estômago, né? Então, mais ou menos essa ideia de meditação. Você leva para lá, joga para cá, joga para o outro lado, você vai pensando. Eu vou dizer com você, é diferente do que você só ler. E outra coisa, a Bíblia diz o quê? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele lê? Não. Ele medita de dia e de noite. E ele falou o que para Josué? Não cesse de falar desse livro da lei.
Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, essa ênfase, gostei demais que eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, porque às vezes a gente lê grandes porções da Bíblia. Eu gosto de ler grandes porções. Eu gosto de ler muitos capítulos, mas às vezes você pode se perder, porque uma leitura, vamos supor que você chega no seu devocional, você tem o alvo de ler 4, 5, 6, 8 capítulos no seu devocional. Difícil você meditar, porque o seu tempo vai todo ali. Então, em quanto tempo você lê 8 capítulos? Tem aqueles que leem mais rápido, aqueles que leem mais devagar. Então, normalmente você vai ler em meia hora 4 capítulos, ou mais de meia hora 4 capítulos, depende do tamanho do capítulo, depende da sua velocidade de leitura, Mas essa importância de você, e está entre as coisas que eu estou falando com vocês, que a minha ideia é o quê? Que tudo aquilo que você não cuida, morre. Então, por que eu estou falando isso? Eu tenho uma preocupação gigante com vocês, com a minha vida, com as pessoas que estão perto de mim, para não vir a naufragar, que é o texto que eu usei de Timóteo, não vir a naufragar na fé, porque é muito fácil você naufragar. E, como eu falei semana passada, o seminário ele é um ninho muito aconchegante. Então, principalmente o seminário, quando ele já está desenvolvido, quando as coisas já estão andando, as coisas estão no seu devido lugar, nós temos recursos, para poder custear essa obra aqui e até ajudar outras coisas, Então nós temos, praticamente eu vou dizer assim, nós temos tudo em nossas mãos, graças a Deus. Que Deus não venha chutar o pau da barraca para nós termos que agir diferente. Então, como que eu vejo a vantagem das coisas que nós temos? Eu vejo assim, as coisas que Deus nos dá é para nós acelerarmos o processo da nossa vida, acelerarmos o processo de ganhar alma, acelerarmos o processo de preparar as pessoas, enfim, fazer a obra de Deus. Então, as coisas boas que Deus coloca na nossa mão, não é simplesmente para nós afofarmos o nosso ninho cada vez mais e ficarmos quietos ali, não. Eu vejo que são condições, ferramentas, apetrechos para nós galoparmos, para nós avançarmos com o reino de Deus, não para nós cairmos no marasmo, na mesmice, ficar ali tranquilo, nossa, esse lugar está tão bom, está tão agradável, vou fazer uma tenda aqui para fulano, beltano e ciclano, e nós vamos ficar aqui tranquilo. Não, a vida, as coisas que Deus nos dá é para nós avançarmos com o reino de Deus, Então, a minha ideia do assunto que eu estou passando para vocês, é para nós darmos manutenção em todas as coisas da melhor forma possível, porque você dando manutenção, muito difícil, creio que é impossível você naufragar na fé. Mas se você não der manutenção na sua vida, naquilo que você já sabe, eu vou falar com você, você é um candidato fortíssimo a achar que está, mas não está. Lembra lá do livro, quem já leu? Quem já leu aquele livro De Volta para a Corrida? Se você não leu, lê esse livro, é muito interessante, De Volta para a Corrida, Conta a história do irmão, do homem que já depois de muito tempo na fé, começou a se aquietar, a viver uma vida mais confortável, até Deus despertar ele para ele voltar para a corrida. A ideia é que ele parou de correr, parou de viver o evangelho do jeito que tinha que ser vivido. Na realidade, o que aconteceu? Tudo que você não cuida, morre. Ele estava morto espiritualmente falando, até que Deus despertou para ele voltar para a corrida. Mas eu não quero nem despertar você para voltar para a corrida. Se porventura parou de correr, será também despertado. Mas a ideia é de nós permanecermos, se possível, dar manutenção no caminho. Eu acho que, não sei se eu usei a ilustração aqui da vez passada, mas quando você vai pescar é muito interessante. Quando você vai para o mar, você já vai ajeitando suas coisas, tá? Você já ajeita o tipo de pescaria que eu fazia, Então, como é que eu pescava chama de peroá, Então, alguns lugares chama cangulo, outros lugares chama peixe-porco, é um peixe desse tamanho assim, de 300, 400, 500 gramas, às vezes mais, é um peixe que se tira a casca. Se você tiver curiosidade, entra na internet, mas ele é muito famoso no Espírito Santo, muito famoso ali naquela região, porque é um peixe bem gostosinho, fritinho. Hoje no almoço, hein? Aí o que você fazia? Você tinha que comprar o camarão, limpar, tirar a cabeça, tirar o cabinho, botar sal nele e guardar na geladeira.
E depois você tinha que pegar aquele camarão, picar ele todinho, dependendo do tamanho, você picava em 3 pedacinhos para poder botar no anzol. Um anzol pequenininho assim para poder ferrar. E chama de pargueira, é uma haste, né, de nylon. É como se fosse uma antena de televisão, aquelas antenas antigas, né? Hoje quase nem tem antena mais, né? Tudo é internet quase. Aí para você iscar aquilo ali, então você tinha que preparar aqui, dar uma trabalheira. Imagina você pegar, fazer 5, 6, 7, 8 pargueiras, e cada pargueira com 30, 34, depende do tamanho do olho, né? Que tinha gente que gostava de botar uns pargueirão de 40 anzóis, para quando lançar no fundo, imagina, né? Tinha uns assim, tinha uns que botava 28, outros, mas era assim, né? Então você tinha que preparar todas as coisas antes. Preparar, porque se você não se preparasse, né? Então você tinha que ser safo, é a linguagem que usa na pescaria, linguagem de marinha, né? Safo, né? Deixar todas as coisas para você andar. Então você era assim, você tinha que preparar. O mestre do barco, ele não vai parar e esperar para você fazer as coisas, não. Então você chegou, quando você chega no pesqueiro, já está clareando, né? Então o que você faz? Você já vai esticando a sua linha, duas hastes assim, né? Depende de como você quer fazer, como se fosse uma cruz, né? Você bota prego aqui e lança a pargueira lá com prumo. O prumo é um pedacinho de ferro ou um pedacinho de qualquer coisa pesada, bota aqui, bota ali e isca. Quando você chegar no pesqueiro, o cara não vai chegar e falar bem assim, eu vou esperar você botar a isca, não. Você já tem que sentar porque é muito rápido. Né? A peroá é muito rápido, você tem que pescar porque tal hora ele está indo embora para poder pegar o mercado. Aí você chega e não vai esperar você fazer nada, você já tem que pegar, lançar aquilo, e se tiver o peixe aí começa, você puxa para cima e já lança outra. E de vez em quando, essa linha aqui, a peroá começa a balançar muito no fundo, e dependendo da corrente da maré, ela vai e embola junto com a outra. Aí vamos supor que você levou só 2 ou 3 pargueiras. Não está pensando que a outra pessoa vai pegar, nós vamos botar para cima e vão desembolar, e depois que a gente desembolar, a gente volta a pescar, não. Puxou para cima, se você não tem o material, se vira. Desembola você, uma peroá para cada um, e deixa tudo certinho. Por isso que você tem que ser safo. Né? Então você tem que ser safo em todas as coisas. Jogou para cima, né? E na hora de ir embora, na hora que você vai embora, você vai se ajeitando no meio. Ele fala assim, ó, estou indo embora. Ele não vai esperar que você pega. Quando ele fala que vai embora, meu amigo, ele já está ajeitando as coisas dele. Ele não vai esperar que você tira tudo do fundo, que você tira todas as peroá que está ali, que você tira a isca, que você pega a pargueira que você usou, que está boa ainda, coloca num isoporzinho para ela não embolar, não. Ou seja, no meio do caminho, você já vai se ajeitando. Não tem tempo para você parar. É igual uma pescaria. Então tem coisas que se você parar, meu amigo, não, vai se ajeitando no meio do caminho. Então você tem que fazer o quê? Tudo que você não cuida, morre. Então você tem que se cuidar, não espera que as coisas vão acontecendo, eu vou parar e vou ficar aqui, está muito tranquilo. Não, não é assim. Então você tem que cuidar, o meu alvo é fazer com que você cuide da sua vida em todo sentido. Tem dado ênfase a essa coisa, eu não vou entrar em tudo de novo, que eu tenho esse costume de repassar as coisas, mas voltando para cá, falei sobre essa questão de que por que eu quero ser bem próximo de vocês e trazer vocês bem a reflexão daquilo que eu estou falando. Então, o primeiro ponto que eu coloquei com vocês foi definir de forma racional, pensando, refletindo aquilo que realmente tem valor. E a ideia é, tudo que você não cuida, acaba morrendo. Vou dar uma ilustração para você de coisas que eu vivi próximo de certas pessoas. Tem uns casais que eu lembrei ontem de 2, né? De 3 na realidade. Pessoas, os caras bacana, as mulheres bacana, pessoas que nós tínhamos social na casa deles, né? A gente gostava muito de fazer uma muqueca, né? Então, vamos lá fazer uma muqueca na casa de fulano de tal. Então a gente arrumava o peixe, arrumava uma lagosta ou um arroz de polvo. Então nós vivíamos muito assim. A igreja sempre foi muito próxima, muito unida, os irmãos, né? E eu lembro dessas mulheres, eu lembro desses camaradas, mas sabe o que aconteceu? Na caminhada deles, tudo que você não cuida morre. Você foi sendo notório que não havia um cuidado, principalmente pela parte dos homens. Principalmente pela parte dos homens, porque o homem é o líder da sua casa, o homem é responsável pela sua família, né, no relacionamento com a sua esposa, no discipulado com a sua esposa. O homem tem que ser o referencial. Referencial em quê? Em todas as coisas que ele tem luz. Esse é o papel dele.
E depois tem o papel da esposa, tem o papel dos filhos, mas você percebe que essas pessoas, eles não cuidaram, não zelaram pelo seu casamento. Tudo que você não cuida, morre. E o que aconteceu com esses casamentos? Acabaram morrendo. E essas pessoas que estão na minha mente, eles se divorciaram, casaram de novo, e tem até filho com outra pessoa já. Agora imagina, eu sempre conto para algumas pessoas, alguns aqui já ouviram eu falar isso, quando eu vou em Guarapari, que eu caminho na praia, essas últimas vezes eu nem vi essa pessoa, e ela gosta de correr, uma dessas mulheres que é a esposa de um camarada. Cara, quando eu passo perto daquela, o meu coração chega a doer de lembrar e saber que esse homem não possui mais essa mulher. Eu falo assim, deve ser muito dolorido para ele. Olhar para aquela mulher, e ele gostava muito dessa mulher. Né? Vou nem falar como que ela era. É até bacana. Mas falta de cuidado que ele teve. E posso contar mais uma, e se a minha mente for, eu posso pensar outras coisas. Mas coisas que você não cuida, acaba morrendo. Então pensa bem, cara. Deve ser muito triste para esse camarada. Relacionamentos que foram, que se acabaram, e tem tantas coisas desse relacionamento que eu não gosto de ficar falando que de repente vai chegar na internet aqui e muitos vão entender que eu estou falando sobre eles, né? Mas é triste demais porque não cuidaram. Relacionamentos que você tem com pessoas que foram seus amigos. De repente você perde o contato com eles, você já não troca mais ideia. Então, se você não der manutenção nos seus relacionamentos, eles morrem. Então é importante até nos relacionamentos você dar manutenção. Isso aqui é só ilustrativo, para mostrar que tudo aquilo que você não cuida, acaba morrendo. Dei a ilustração da rosinha que eu plantava para minha esposa, e Eduardo plantava para a esposa dele. Então são relacionamentos também. Então são coisas importantes da vida, sua vida espiritual. Estava pensando sobre essa questão de vida espiritual, né? E Paulo fala que o exercício físico é de pouco proveito. E a minha mente ficou pensando sobre isso, né? Ele não está atacando o exercício físico, não. Ele está fazendo uma comparação sobre coisas físicas e sobre coisas espirituais. E eu fiquei pensando, até fiz a pergunta para João, se ele lembra aqui na mesa, na segunda-feira, eu falei sobre essa questão daquilo que nós podemos fazer. Pensa um pouquinho, analisa comigo. Se você é uma pessoa trabalhadora, você precisa de Deus para ganhar dinheiro? Sim ou não? Não. Porque todo mundo aí tem milionários, bilionários, eles não têm nada a ver com Deus. De uma certa forma, eles precisam de Deus porque a constituição dele foi Deus que fez. Mas eu não estou falando no momento presente, você escolher Deus ou não. Então está cheio de gente assim, que não tem nada a ver com Deus, são anti-Deus, pelo contrário, faz propaganda contra Deus, querem se afastar de Deus, mas falando da forma do jeito que eu estou colocando, você não precisa de Deus para ganhar dinheiro, porque eles estão ganhando dinheiro sem Deus, não são dizimistas, não são ofertantes, às vezes não ajuda ninguém, são bilionários, são pessoas, né? Mas por que eu estou dando essa ilustração? Porque você pode muita coisa com a sua força, você pode muita coisa com o seu braço, mas eu quero dizer, as coisas mais importantes, pensando nas coisas espirituais, você não consegue elas sem Deus. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é de mostrar para você que se você não cuidar das coisas mais importantes, as coisas que realmente têm valor, você pode acabar morrendo. Por exemplo, agora eu vou para uma outra coisa. Você consegue ser salvo sem Jesus Cristo? Sem Deus? Não. Você consegue ser regenerado sem Deus? Não. Você consegue ser santificado? Não. Então, essas coisas você não consegue sem Deus. Há muitas coisas porque Deus já nos fez de tal forma que você consegue fazer sem Deus. Aí tem gente, é claro, né, que tem gente que consegue, só conseguir porque é de Deus. Mas deixa eu te falar, vamos supor que a pessoa gosta de beber. Ela é cachaceira, alcoólatra, né? Então, todos os alcoólatras pararam de beber porque foi Deus? Não. Muitos pararam para decidir parar, porque isso me faz mal, isso está me atrapalhando com a minha família, isso está fazendo eu gastar dinheiro, então eu vou parar com isso. E tem aqueles que buscaram Deus, dependeram de Deus, aconteceu. Mas no geral, você vai pegando bem assim, as pessoas podem mudar. Então há muitas coisas que você pode fazer com o seu braço.
Você tem que tomar cuidado, porque senão você caminha muito com o seu braço, com a sua força, com a sua inteligência, e você acha que está vivo, mas você está deixando Deus de lado. Então as coisas mais importantes da vida são as coisas espirituais. Por isso que eu peguei esse início e falei, devemos definir de forma racional, pensando, refletindo, aquilo que realmente tem valor. Então como é que você vai entender as coisas que têm valor? Pela palavra de Deus. Você não pode dar ênfase àquilo que não é tão importante. O que não é tão importante, vai chegar o momento de você fazer aquela coisa que não é tão importante assim. Mas por isso que eu estou pegando e estou tentando passar essa ideia para você ter cuidado com a sua vida. Porque de repente você começa a pegar uma vertente, né, Elon, de alguma coisa e se aplicar naquilo, mas aquilo não tem tanto valor. Vou dar um exemplo para você. Você quer ver uma coisa? Ganhar dinheiro tem valor? Tem ou não? Tem. Mas qual que tem valor? Você se empregar nisso, começar a gastar a sua mente nisso, ou você botar o reino de Deus em primeiro lugar, sendo que isso também pode fazer parte, faz parte do reino de Deus. Ou seja, você começa a buscar a solução da sua vida com o seu braço. Mas Deus falou que busca o meu reino, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, se você não tomar cuidado, você começa a usar o seu braço, pensar no seu braço, adquirir as coisas com o seu braço, deixar o reino de Deus para depois e pensar em como se manter, em como ter isso, em como ter aquilo, em como resolver isso, em como resolver aquilo. Ou seja, aquela preocupação demasiada com o seu futuro. E Deus falou que busca o meu reino em primeiro lugar e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, quem já conhece Mateus 6, já sabe o que ele está falando. As solicitudes da vida, as preocupações dessa vida. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai se vestir. Ou seja, ele falou algumas coisas, mas não é só isso. Porque imagina se ele fosse colocar todas as suas necessidades, mulheres. Imagina se ele fosse colocar todas as suas necessidades, homens, ali. Haja texto e haja espaço para colocar todas as necessidades. Ou seja, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Resumindo, o que é isso? Aquilo que você entende que Deus quer de você, você faz. O reino de Deus é o quê? Onde você reconhece a vontade dele e você coloca na prática. Então, não dá ênfase às coisas de menos importância, dá ênfase às coisas mais importantes. E quando você está meditando na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, o que acontece? Deus começa a mostrar o rumo que você deve tomar. Porque você está meditando, você está gastando tempo, você está buscando. Às vezes nós usamos a nossa mente e pensamos tantas coisas, o que fazer, o que não fazer, mas nós gastamos pouco tempo meditando, buscando Deus para Deus, o que eu devo fazer? Nós exercitamos mais questões físicas do que questões espirituais. Nós buscamos menos a Deus, menos a palavra de Deus e damos ênfase a isso. O exercício físico tem pouco proveito. Então nós temos que dar ênfase àquilo que é mais importante para a nossa vida. Eu vou falar com você, nós somos pequenos diante de Deus, mas com Deus nós podemos ser grandão. Aonde eu estou querendo chegar? Eu creio que todos nós podemos ser altamente produtivos para o reino de Deus. Mas muito produtivo mesmo, em todo sentido. Só que para isso você tem que canalizar, você tem que focar em Deus, buscar Deus. Gastar tempo com Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como eu falei, umas pegadas que eu estava um tempo atrás, né? O que você quer, você pede a Deus. Pessoalmente, coletivamente, o que você quer. Tudo que você quer na sua vida, você pergunta para Deus. E pede para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não é um querer de sentido egoísta, né, igual novo convertido, né? Então eu me converti na igreja, o pastor falava muito, como eu já falei outras vezes aqui para você, do Salmo 1, né? E tudo quanto pedides em oração, e o Salmo 1 ele falava bem assim, aonde ele colocar suas mãos, ele vai ser bem sucedido. Cara, eu vou falar com você, quando eu ouvi aquelas mensagens, eu vinha do mundo de querer coisas, então as mensagens do pastor Larry pareciam um banco sem fim. Ou seja, cara, aqui tem tudo nesse banco. Então, quando eu saí do mundo,
E tinha ideias de adquirir coisas, de querer coisas. Então tinha lá a promessa: aonde eu colocar minhas mãos, eu vou ser bem-sucedido. Então o pastor Larry tinha muito essa pegada do sucesso em Deus, de alcançar as coisas em Deus. Só que a princípio eu comecei a ver aquelas coisas como coisas boas para mim. Não no sentido de para mim, para o reino. Para mim, uau! Aí depois a ficha foi caindo, fui aprendendo, Mas, graças a Deus, a mente foi se abrindo, e foi entendendo melhor as coisas, Mas, voltando aqui para a gente andar, senão para aqui de novo, pensa, cara, pensa, define o que é prioridade na sua vida e anda em cima disso. Prioridade tem que ser Deus. Presta atenção, prioridade tem que ser Deus. A vontade de Deus é o maior de todos os mandamentos. Marcos, capítulo 12. Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, e depois o seu próximo como a você mesmo. Então, qualquer coisa que te tira do caminho, sai fora. Então, falei sobre essa questão, definir de forma racional. Usei esse versículo aí: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, nossa vida espiritual, mantenha as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, Falei um pouquinho aqui, já não vou entrar de novo sobre essa questão de meditação, escrever, riscar a Bíblia, o que você achar bacana, que vai te alertar, que vai te ajudar, vida de oração, Então, vida de oração, meu amigo, eu vou falar com você, aqui tem um ponto importante, sobre essa questão, toda vez que a minha fé é aprovada, eu falo com você, será que realmente, toda vez que a sua fé é aprovada, você faz exatamente aquilo que a música diz? Eu vou falar com você, às vezes nossa fé está sendo provada, nós estamos levantando um monte de questionamentos desnecessários. Então, eu vou falar com você, você tem que olhar essa música para ver se vale a pena você cantar ou não. Eu tenho que olhar essa música para ver se vale a pena eu cantar ou não. Porque eu vou falar com você, presta bastante atenção, não tem como. Se você não está, você será. E provavelmente todos nós já passamos por prova. Não tem como. Sabe o que eu queria? Sombra e água fresca. Ir para o céu com todos os galardões possíveis. É possível isso? Sem passar por prova? Desfrutar de tudo que Deus tem para mim? Você desfrutar de tudo que Deus tem para você? Sem passar por nada nessa vida, um mar de almirante, durante o tempo que você vive aqui, aquele mar calmo, que não tem ondulação, não tem ventania, não tem nada, comida do boi, do melhor, chegar em terra tudo tranquilo, não tem como não, meu amigo. Então, é assim a vida. Então, eu fico pensando, de vez em quando eu penso bem assim, que vacilo de Adão, cara, e Eva, nos botar numa situação, mas, foi permitido, aconteceu, mas eu gostaria de mudar. Eu gostaria que fosse diferente, mas não tem como não. Não tem como não. É assim. Então, leitura da Bíblia, oração, Então, rapaz, a oração, ela pode muito mais do que o nosso braço, Então, às vezes, nós pensamos muitas coisas, tentamos resolver com o nosso braço, mas não gastamos tempo com Deus, Passamos pelas provas, passamos pelas coisas e vamos tentando resolver com o nosso braço. Vou falar com você, vai ter uma hora que o seu braço não vai resolver. O exercício físico, ele tem pouco proveito. Você dá ênfase ao seu braço, eu vou falar com você, uma hora você se perde num caminho, porque você vai chegar numa encruzilhada, bastante atenção nisso, Você vai chegar numa encruzilhada e você não vai saber como fazer. Por quê? Porque você não galgou os degraus da forma certa. Você quis antecipar, você quis usar o seu braço, e na hora que você chegar no pega para capar, eu vou falar um negócio que você vai ficar difícil, porque você não foi treinado, você não quis passar pelo treinamento de Deus. Você usou muito seu braço, usou muito seu recurso, buscou mais a habilidade da sua cabeça, buscou mais a habilidade do seu braço. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Foque em Deus, o que Deus direcionar para você fazer, você faz. Primeiro você busca e depois você vai na direção do que Ele faz. Não, nós fazemos as coisas e depois chegamos numa encruzilhada ou numa rua sem sair e fala assim, Deus, e aí? Por que você não me falou comigo lá no início que eu ia te dar a direção? Você entrou aqui porque você não me consultou, você não me buscou. Então, nós usamos, às vezes, muito o nosso braço. Nós saímos da espiritualidade e vamos para a carnalidade. Estou falando de pecados, aqueles que é claro, mas nós substituímos Deus. Rapaz, não tem como.
A solução da nossa vida é Jesus Cristo, é Deus. Deus é a coisa mais importante. Então, você tem que gastar tempo entendendo a Bíblia, meditando, para poder entender como que Deus pensa. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Então, você vai chegar numa encruzilhada que você vai ser testado. E provavelmente muitos aqui já chegaram nas encruzilhadas. Então, nós temos que dar atenção para essas coisas, porque senão o que acontece, daqui a pouco nós estamos mortos achando que estamos vivos. Zumbi. Falei sobre leitura de bons livros, né? Recomendei, esse é um dos livros que eu recomendei para você. Do George Miller você pode ler todos, né? Então, eu não lembro de ter encontrado um espinho, mas pode ter um espinho, quem sabe comer peixe, né? O Maratimbo, o pescador, ele é um expert em comer peixe. Bota aquele negócio na boca, daqui a pouco ele consegue dentro da boca tirar todos os espinhos e tirar só a carne. Daqui a pouco ele joga o espinho fora. Os caras são mestres, né? Tem que ser um pescador quando você estiver lendo os livros, né? Come e depois você consegue tirar. Os caras são fera, né? Como é que consegue, né? A gente tem que tirar espinho por espinho, né? Mas eu estou falando sobre essa questão da leitura de livro, de você escolher bons livros, né, para você ler, né? E boas mensagens, falei sobre isso. Então, há mensagens que você vai, dependendo da sua forma de crer, né? Então, como eu falei, eu não sou um calvinista, né? Mas isso não me impede de ouvir mensagens dele, né? Então, o Hernandes Dias Lopes, pelo que eu entendo, é um calvinista, mas eu gosto de ouvir as mensagens dele. E tantos outros aí, e leitura de livros mesmo, né? Que você lê, tem essa vertente, né, do calvinismo, né? Com relação à predestinação, à eleição e outras coisas mais. Não tem problema, leia. Faz igual o pescador, aquilo que você vê que é um espinho, você dispensa, porque não tem como você só selecionar aquilo que você crê, né? Não, só vou ler isso, só vou ler isso. Não, você tem que abrir os horizontes, abrir os leques, para você poder evoluir nas coisas. Mas uma coisa eu vou dizer para você, não desenvolva teologia, doutrina, pela sua cabeça e pelo que você acha. Desenvolva teologia, doutrina pela palavra de Deus. Então, nós temos bons professores aqui, creio eu, e pela prática, pelo convívio, né? Então, nós estamos sendo bem instruídos na palavra de Deus. Então, não desenvolva coisas de suposições. Não existe suposição. Existe de uma certa forma, mas você tem que ficar firme dentro da palavra de Deus. Então, quando você estiver ouvindo bons assuntos, boas mensagens, né? Tranquilo. Uma outra coisa, eu acho que eu não falei nisso aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Ó. Cultive bons relacionamentos. Nós precisamos cultivar bons relacionamentos. Eu lembro de quando o pastor Larry, o pastor Larry nos incentivou a muitas coisas. Entre as coisas que ele nos incentivava era escrever carta. Antigamente não tinha e-mail. Hoje ficou muito mais simples do que e-mail, né? Zap, Telegram, né? Hoje você, 2 toques, você já manda um pequeno e-mail. Como se fosse, né? Você, pastor Larry sempre dava, não, escreva cartas. Eu vou falar com você, para mim sempre foi uma tortura escrever carta. Quando eu namorava, nossa, eu tinha que escrever. Não é que eu não gostava de escrever, mas a habilidade, né? Pouca coisa repetida, hein? Lembrei disso aí, né? Mas foi bom, né? Telefone, né, Mônica? Telefone naquela época, né? Sabe? Telefone discar, né? Era grana, né? Gastava muito dinheiro com o telefone. Hoje está doido, velho. Hoje eu falo, olhando assim, imagina, mano, que eu vendo seu rostinho agora, hein? Ia gastar pouco tempo, hein? Hoje, né, cara? Hoje é muito interessante, né? Mas o pastor Larry era um cara à frente do seu tempo, né? Você pega coisas que nós estamos estudando, coisas que nós estamos lendo, ele já via há muito tempo, né? Ele era um homem muito aplicado à leitura, né? Muito aplicado a coisas para desenvolver a vida dele espiritual e outras coisas também. Porque quando eu entro nessa questão de você ler bons livros, aqui tem muitas coisas, só que eu não vou repassar, porque eu já coloquei, mas livros, principalmente os livros espirituais. Mas você deve ler livros de outras coisas, por exemplo, sobre liderança.
livros de relacionamentos, livros de negócios, nada contra isso. O exercício físico tem pouco proveito comparado ao espiritual. Então tem livros que são espirituais. Esse, por exemplo, é um espiritual. Mas eu estou lendo um outro livro que não tem nada a ver com isso. É um livro diferente. Então é errado você ler esse livro? Não. Esse livro, de uma certa forma, ajuda na sua espiritualidade. Você vai ler as coisas mais importantes, mas nós temos que ler de tudo e qualquer coisa. Nós devemos armazenar informações. Então você pode ler livro de relacionamento, você pode ler livro de negócio, você pode ler livro de liderança, você pode ler vários tipos de livros, livro de comunicação, você pode ler tudo e qualquer coisa. Mas eu vou falar com você um negócio, presta bastante atenção aqui, nisso que eu vou falar. Aqueles, vou botar no plural, desse grupo que fizer o que eu estou falando, vai se passar o tempo e eu vou ver que você não morreu e você foi bem sucedido na sua vida. Mas aqueles que não fizer, vai passar o tempo, eu vou ver que você não vai ser bem sucedido na sua vida. Aqueles que fizeram o que o pastor Larry falou, prosperaram na vida. Aqueles que não é porque o pastor Larry falou, ele não é Deus, mas é porque ele falou as coisas que Deus pediu para ele falar. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ele deveria falar do livro da lei, mas ele deveria meditar. E nós temos uma ordem, ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ele pegou de Deus e os nossos dons e os nossos talentos é para quê que a Bíblia diz? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então ele usou os dons, ele usou os talentos que ele tinha, até o último dia que ele esteve conosco, em Guarapari, né? O último dia são, com a cabeça boa, instruiu o grupo. E todos aqueles que pegaram uma coisa e colocaram em prática, são bem-sucedidos aonde estão hoje. Todos que fizeram, não tem nenhumzinho para remédio, que fez e não deu certo. Todos que fizeram prosperaram, todos que andaram nos ensinamentos deles, todos, não tem 100%, todos prosperaram. E eu vou falar com você, prosperar em vários sentidos. Relacionamentos, vida financeira, ministério, casamento, filhos e etc. Estão indo porque pegou, ouviu aquela coisa e foi colocando na prática, né? Voltando aqui, essa questão de cultivar relacionamento, cola com pessoas que te aproximam de Deus, sabe? Tem homens e mulheres que te aproximam de Deus. Não tenha preferência no sentido de ele é o meu preferido, ela é a minha preferida. Isso não funciona, meu amigo. Não funciona. Porque de repente você tem um preferido, uma preferida, mas ele ou ela não está conectado. Estou falando dentro e fora daqui. Porque você sabe se você instrui no caminho que a pessoa deve andar ou não. Cada um se conhece. Eu quero que todos aqui sejam bem-sucedidos, sejam bem com Deus, porque nós podemos nos relacionar uns com os outros, um tipo de relacionamento mais profundo, sabendo que você vai me aproximar de Deus. Então, relacionamentos que te aproximam de Deus, para com essa ideia de preferido, para com essa ideia de eu gosto, eu tenho uma emoção com ele ou com ela. Isso não funciona para a sua vida, não. Isso aí de vez em quando dá para trocar ideia com esse tipo de gente. Mas eu estou falando de relacionamentos que vai te construir, relacionamento que vai te motivar, relacionamento que vai te dar esperança, relacionamento que vai ajudar no seu ministério, relacionamento que vai ajudar na sua vida conjugal, relacionamento que vai ajudar na criação dos seus filhos, relacionamento que vai te ajudar a encontrar o homem certo, relacionamento que vai te ajudar a mulher certa, relacionamentos bons, saudáveis, relacionamento que Deus aprova. Então esse tipo, que se você não cuidar dos seus relacionamentos, eu vou falar com você, se você se relacionar demais com pessoas que não te constroem, ela vai fazer o quê? O contrário de construir é o quê? Destruir. Tudo que você não cuida, morre.
Então, de vez em quando eu converso com as pessoas, falo bem assim, fulano de tal. Aí a pessoa pega e coloca aquela pessoa lá em cima. Claro que eu não queria que ela falasse mal da pessoa, mas eu quero saber como é que está a situação. Eu falo bem assim, coitado. Um forte indício de que ele também ou ela também não está bem. Porque como é que você vai ser compatível? Luz e treva, água e óleo. Me ensina esse mistério. Depois me ensina como é que se mistura a água e o óleo. Como é que vira só um produto só, uma matéria só. Como é que você faz para a água e o óleo ser uma coisa só? Eu não consigo, luz e treva não tem como ser uma coisa só. Ou os dois são treva, ou os dois são luz. Aí se mistura, fica da mesma matéria. Mas fora isso não tem como não. Pessoas que não vivem falando mal uns dos outros, eu vou falar com você, eita praga, né? Isso aqui tem que ser unânime, todos nós devemos tomar conta. Presta atenção, aquele que nunca falou mal, taca a primeira pedra. Eu vou exagerar, aquele que nesse último mês a língua não coçou, taca a primeira pedra. Então isso aqui é como se você botasse um monte de pitbull para guardar a sua vida, guardar a sua boca. É assim que a gente deve fazer. Vira e mexe, acontece uma coisa, parece que, eu não sei, parece que há um prazer em comentarmos de forma desagradável sobre as outras pessoas. Né? Você não precisa ir longe. Se você ligar a internet e ver debate, nunca vi. Perguntas, como é que a pessoa vai ficando falando mal dos outros, falando mal dos outros. Então, pessoas que vivem falando mal dos outros, se eu falar com você, se você der ouvido, você é conivente. Aquele que recepciona o roubo é ladrão ou não? Aquele que é receptador de roubo é ladrão ou não? Então, aquele que dá ouvido para o outro, que fica alimentando o outro, não é conivente ou não? Conivente. Faz parte, porque está dando ouvido. Se ele chega para mim e eu vejo que não tem como, eu falo assim, meu querido, dá um tempo. Se você quiser conversar outro tipo de conversa, tudo bem. Não, aí você vai alimentando. E outra coisa, se você alimentar demais, daqui a pouco você está também falando, que você não vai ficar só ouvindo, você não vai ser só receptor. Então você tem que tomar cuidado. O relacionamento fala que você tem que ser criterioso mesmo. Eu não sei, né? Não tem como ter prazer na roda dos escarnecedores. Não tem como você estar no caminho dos pecadores. Não tem como você viver de forma... Claro que nós convivemos nesse mundo, estamos com tudo e qualquer tipo de gente. Jesus comeu com todo mundo, pecadores e não pecadores. Mas é diferente de comunhão, de estar junto, de relacionamento, de crescimento. Eu vou falar com você, é aqui e fora daqui. Então, se você tem relacionamentos que não são compatíveis com a palavra de Deus, de ter comunhão com essas pessoas, de ter algo em comum com essas pessoas, eu vou falar que você tem alguma coisa estranha. Então, tudo que você não cuida, morre. Então, nosso relacionamento tem que ser relacionamento bom, não ter relacionamento só por gostos, né? Relacionamentos que te atrapalham, né? Que não te conduz para Deus, que te influencia para o mal. Cara, não pode ser. Então tem coisa que não tem como. Não tem como. Eu não sei como é com vocês, mas a gente vai chegando. Isso não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Mas tem hora, às vezes eu estou com a minha própria família. Espero que a gente não esteja vendo isso, né? Mas tem hora que é estranho eu estar com pessoas durante um tempo que eles não professam a mesma fé. Eles não têm o mesmo Deus, eles não têm o Espírito. Tem uma hora que começa a dar gastura. Porque você vai até ali, então imagina, que tipo de papo que eu vou ter com uma pessoa? Eu vou falar sobre o quê? Futebol eu falo um pouquinho. Jornal e política a gente fala um pouquinho também. Mas daqui a pouco ele vai falar sobre o quê? Quando você começa a ficar muito perto de certas pessoas, que tipo de conversa eles vão falar? Exageradamente sobre coisas financeiras, exageradamente, o foco deles é dinheiro. Meu foco não é dinheiro, meu filho, dinheiro é o meio. Então daqui a pouco, homem fala sobre o quê? Homem começa a falar sobre mulher, coisas pornográficas. Adquirir coisa, né? E começa aquele papo, estou falando algumas coisas que não é só isso. Falando mal de pessoas também, então daqui a pouco como é que vai ser? Cara, eu começo a ficar numa sinuca de bico, uma coisa estreita, não dá mais.
Então, eu vou falar com você, sinto muito, mas eu não estou aqui para fazer sala não, meu amigo. Eu não estou aqui para fazer graça com ninguém que não quer andar direito com Deus. Me relaciono com todo mundo, faço tudo aquilo que eu posso, mas não dá, não é que eu... Não dá, é incompatível. Né? Então, mas se é compatível, tem alguma coisa estranha. Então, separa os homens dos meninos, começa a desenvolver. E outra coisa, seja à altura, não só de exigir o relacionamento pela outra parte, mas você tem que estar à altura de ser uma boa pessoa para as outras pessoas se relacionar com você. Por isso que é interessante você ter muito conhecimento, Bíblia, bons livros, boas mensagens e conhecimento de uma certa forma geral. Não dá para você conhecer todas as coisas, né? Mas você entender um pouquinho sobre liderança. Você entender um pouquinho sobre negócio, estou falando em linguagem de homem, tá? Né? Não, as mulheres, elas vão adaptando aí, né? Estou falando, você tem um conhecimento. Aí você começa a conversar com as pessoas, em vez de quando eu estou lá, a pessoa que eu tenho, que o professor que dá aula lá na academia lá, eu troco uma ideia com ele. Ele é torcedor do Inter, eu falo sobre o Inter, falo sobre o Flamengo. Aí ele pergunta, ele faz um monte de pergunta. Quase sempre ele chega com uma pergunta para mim, perguntando coisas sobre Deus. Então, ó, já inseri Deus, já inseri o Evangelho, não é cristão, mas eu vou falar com você, a mente dele está se abrindo. Então, qual é o meu alvo para aquela pessoa? Que a alma dele seja salva. Deus salva aquela alma. Esse é o meu alvo com ele, né? Aonde eu estou lá. Mas pegando essa questão, então desenvolva relacionamentos, né? Uma coisa dentro do relacionamento, desenvolva o hábito de compartilhar coisas boas, coisas saudáveis. Eu vou falar com você, ó, aqui para mim, aqui para nós. Você pode chegar para mim, quando você estiver conversando comigo, né? Não precisa ser aquela forma que você vai tomar conta do pedaço, que você agora vai destrinchar a Bíblia perto de mim. Não é esse tipo de coisa, que não, daqui a pouco você vai ficar enjoado, eu vou dar o corte em você. É verdade, pô. Para de ser enjoado. Até isso você tem que ter desconfiança. Pessoal, deixa eu falar com você. Você sabe, você não é bobo. Você sabe quem é enjoado e quem não é enjoado, né? Então, se você é enjoado, você tem que parar de ser enjoado no relacionamento. Tem que ser enjoado. Nós somos a igreja, quem está me ouvindo aqui, aproveita a benção, tá? Eles estão aqui, aproveita a benção. Então, você tem que ter o simancol. Sabe o que é simancol? O desconfiômetro. Saiba se portar no relacionamento. Não toma conta do pedaço, não seja o dono da verdade. Não fica só querendo colocar as coisas que estão na sua mente. Não. Não, é um relacionamento, tem que interagir. Conversa, ouve, né? Então, principalmente quando você sabe das coisas, a nossa tendência é fazer o quê? Metralhar, não parar de falar. Calma, Beth. Nós temos que aprender a nos relacionar, é verdade. Agora, outra coisa também. Você quieto vai influenciar quem? Sai dessa onda. Não é só testemunho não, meu filho. Testemunho é uma coisa, mas há necessidade de palavras. Por isso que é importante a leitura, o ouvir, porque você vai ter armazenado muito assunto dentro da sua mente para você poder, quando se relacionar, saber falar. Eu não estou falando palavras rebuscadas, não. Palavras difíceis, não. Eu estou falando que você vai ter bagagem para poder se relacionar com as pessoas. Se você não fala, você vai ser um ermitão, um homem das cavernas, se não relaciona com ninguém. E outra coisa, essa escola existe por duas razões: a glória de Deus e a salvação do nosso próximo, fazer discípulo. Deixa eu falar com você, não tem como. Ontem eu estava pensando uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós temos os nossos grupos internos dentro do seminário, né? Os grupichos, os preferidos dentro do seminário, né? Então, deixa eu falar com você. Alunos, principalmente obreiros. Uma Coca-Cola não faz mal para ninguém. Toma Coca-Cola comigo. Vamos sentar ali para fazer uma refeição. Você não tem dinheiro? Ali tem arroz, tem feijão, tem ovo, tem
tem caldo de mandioca, as coisas estão aí, ó. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar, não. Você não precisa de dinheiro, não, meu filho. Aí você leva, sabe o que, para comer com ele? Uma farinha especial. Temperinho que você jogou nela. Quem você influencia, pô? Quem que você está discipulando? Nós temos as panelas. Só as panelas. Sabe o que é a panela? A panela começa primeiro pela nossa família. E depois ela vai para o nosso clube preferido. Não funciona. Nós temos que abrir o leque. Lá em Vida Familiar, fala sobre como nós podemos usar o nosso lar. Não sei se vocês lembram disso. Abrindo as nossas portas. Nós temos que ampliar o nosso relacionamento. Nós temos que trazer pessoas para próximo de nós. O nosso alvo é fazer da pessoa um homem e uma mulher de Deus. Porque não tem jeito, se não for perto, não vai. De alguma forma, conversa, fala alguma coisa, grita, esperneia, toma Coca-Cola, não tem dinheiro, rapaz, dá um jeito, compra um pacotinho de suco, é uma delícia. Aí eu estou de dieta, calma, dá um tempo. Já se prepara para aquele momento da dieta, pá. Não, outra coisa também, cara, tem hora que você vai chamar a pessoa, rapaz, já faz o rango no esquema que dá para agradar gregos e troianos, né? Eu vou falar com você, cara, se eu faço o banquete, né? Pô, ou se você faz, vai preparado, não precisa comer tudo, come menos, se você está dieta, né? Ah, não tome que suco não, então leva o que você quiser, mas estou te mostrando que é tão simples você pegar pão, você pegar comida e você se relacionar com as pessoas. É simples. O ímpio faz isso. Eu tenho uma irmã que eu acho que ela é evangelista, o dom dela e negócio de socorrer os outros, lelei. Ela cara, sempre tem gente ao redor dela. Ela só precisa ser crente. Falta nada, né? Só ser crente. Mostrando o quanto essa pessoa atrai pessoas. Sempre, né? Ela, esse tipo de pessoa toma muita pancada também, que traz cada tipo de pessoa para perto dela. Né? Mas isso é que eu estou falando sobre relacionamento. Tudo que você não cuida morre. Então amanhã depois, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da nossa vida? Então relacionamento, nós precisamos nos relacionar, pô. Desenvolva bons relacionamentos. Eu vou falar com você, ó, eu vou ser bem rasgado. Cara, se você não tem relacionamentos, eu acho estranho, pô. Porque você está nessa terra para quê? Deus, e depois de Deus, pessoas. Nada mais tem, nada mais. Imagina você ganhar o mundo inteiro, você que tem dinheiro. Até para você ter dinheiro, você precisa de pessoas para poder ganhar delas ou com elas, enfim, tudo envolve pessoas. Você vai num lugar comprar uma coisa, envolve pessoa. Você vai ganhar dinheiro, envolve pessoa. Você vai fazer não sei o que, envolve pessoas. Tudo envolve pessoas. Tem uma coisa interessante que o DH usava, né? Ame as pessoas e use as coisas, né? Não, às vezes nós somos o contrário, né? Amamos as coisas e usamos as pessoas. Eu tenho pensado nisso e até estava um assunto para falar sobre essa questão de um líder, né? O que você almeja como líder? O que você almeja, líder? Aproveitando o gancho, o que você almeja como líder das pessoas que estão nessa escola, as pessoas que te cercam? Eu não tenho, o único intuito que eu tenho é fazer de vocês homens e mulheres de Deus, bem-sucedidos, vivendo totalmente para Deus. A mensagem é isso. Se você não cuidar da sua vida, daqui a pouco você está capengando, daqui a pouco quando você vai parar, daqui a pouco você está fazendo coisas que não tem nada a ver. Dentro do seminário você está envolvido em coisas que não tem nada a ver, ou de repente você está desistindo do seminário e você está fazendo coisas que não tem nada a ver, porque você não se cuidou, não gastou tempo se aplicando, orando, lendo um livro, ouvindo mensagem, cuidando do seu caráter, que eu falei semana passada. Caráter, meu querido, eu vou falar com você, nós temos que cuidar com cada coisa na nossa vida.
Sabe, nós não podemos negligenciar a nossa consciência. E o homem, todo homem tem, lembra daquela parte lá de Romanos capítulo 2, quando ele fala sobre a questão que até os gentios, quando eles andam direito, a lei, a consciência fica tranquila. Capítulo 2, verso 14, 15 ali, quando eles pisam na bola, a consciência ataca. Está falando sobre caráter. Essa maquininha funciona no seu caráter, fazer as coisas direito. Eu vou falar, rapaz, nós somos expert em driblar a nossa mente, em driblar a nossa consciência. Então nós devemos cuidar dessa coisa, né? Não vou entrar de novo. Falei um pouquinho sobre família, né? Família, eu vou falar com você, cara, família é uma arte, é uma escola. Você saber princípios, valores, né? Relacionamento com a esposa. A esposa, né, eu falo que você tem mulheres que são uma máquina, de repente você é uma máquina, né? Eu vou usar aqui, ó, o pessoal de Curitiba, a Aline, é uma máquina aquela mulher. Mulher para frente, disposta, articulada, faz um monte de coisa, mas ela é mulher. Ou seja, de repente você é uma máquina. A sua máquina é para auxiliar o seu marido. Joga ele para a evidência, ajuda ele a desenvolver. Tudo que você pode fazer para o seu marido, ministerialmente falando, o ministério da mulher é ajudar o seu marido. Sai fora, meu amigo. Ministério da mulher, auxiliar o seu marido. O que vem é lucro para vocês. Que vocês vão fazer tanta coisa que não vai ter tempo. Ajuda o seu marido. Relacionamento, ajuda o seu marido, família, o homem, a mulher e os filhos. Os filhos não estão na frente da mulher, filhos não estão na frente do marido. Os filhos vêm terceiro. Primeiro é o homem e a mulher dentro do relacionamento. É a prioridade, os dois, né? E isso vai desenvolvendo um relacionamento bom, isso vai discipulando os filhos, né? Gasta tempo, não gasta tempo... não pega tempo de outras coisas, gasta o tempo necessário com sua família, com os seus filhos, né? Se você tem um filho homem, gasta tempo com o filho homem. Se você tem uma filha mulher, gasta tempo com a filha mulher. Gasta tempo com os dois, gasta tempo só com a mulher, gasta tempo com a família toda. Sabe que a gente desenvolveu isso uma época e depois cortamos isso. Dia da família. Dia da família é todo dia. Não tem mais na minha casa há muito tempo dia da família. Por quê? Rapaz, se é social, eu faço dia da família, vamos ver um filme. Nossa, que edificação, hein? Qual filme? Hollywoodiano. Sem falar em cenas pornográficas que a maioria deles tem, né? Nunca vi igual, né? Não, dia da família. Pá, dia da família é todo dia, mas eu não sou contra você ter um dia também. Eu estou certo, você está errado. Não, para mim, todo dia. Dia da família, mas agora que eu estou solteiro, não estou sem filho, né? Os meus filhos estão. Os meus filhos não estão aqui, né? Os meus filhos não estão aqui, meu amigo. Os meus filhos não estão aqui, então, tipo assim, imagina, eu não tenho mais Davi e Débora perto de mim para poder dar atenção para eles. Estão longe, eu dou atenção. Cara. Agora eu tenho muito mais tempo, relacionamento aperfeiçoando mais a cada dia, né? Conhecendo mais, desfrutando mais, entendendo melhor, né? Colocando a minha mente para pensar no relacionamento, né? Como pode ser, admirando isso, aquilo, outro, muito melhor. O negócio está se estreitando mais, né? Espero que o casamento de todos estejam assim, né? O relacionamento que vai para melhor e não para pior. Mas para isso o que acontece? Tudo que você não cuida acaba morrendo. Mas se você dá manutenção, se você vive para Deus, se você vive os princípios de Deus, tudo na sua vida vai dar certo, tudo na sua vida vai prosperar. Por quê? Porque Deus prometeu. Ele não é filho de homem para que minta, nem se arrependa do que ele prometeu. O sucesso da nossa vida está lá. Deixa eu falar com você, não é porque da sua capacidade, mas você tem que usar a sua capacidade para Deus. Né? Usa ela para Deus. Cara, não tem como, eu falo com você, Deus não criou um ser humano para ser derrota. A derrota é coisa da sua cabeça.
Esse negócio que não consegue, que não dá, isso é mentira de Satanás, você abraçou e se tatuou com isso. Vai lá, meu amigo, vai doer, mas usa a maquininha para tirar essa tatuagem que você colocou na sua vida de que você não consegue alcançar as coisas. Claro que consegue. Isso é mentira. Aí você abraça essa mentira e tatua ela dentro de você, agora fica embolado com esse ninho de cobra aí. Sai fora, pai. Nós podemos todas essas coisas daquele que nos fortalece. E Deus te deu capacidade e habilidade. Não tem ninguém imbecil nesse meio. Todos aqui têm muitas capacidades de desenvolver. Toca o pau na burrinha, começa a ler, começa a buscar Deus, você vai ver se você não funciona. Não, aí você fica... Há um tempo, rapaz. É verdade, às vezes pega e se coloca no lugar de coitadinho e quer massagem no ego. Eu vou falar com você para finalizar, até a massagem no seu ego é egoísmo. De uma certa forma, isso te faz sentir bem. Sai fora, meu amigo. Deus nos fez para ser vitoriosos em Cristo Jesus. Shalom, Deus abençoe.